Para todo lugar, a infraestrutura é importante, mas para um país com as características do Brasil, de dimensão continental, que obriga as pessoas a rodarem rodovias junto com carga pesada, e isso tira a segurança das pessoas muitas vezes, é para nós ainda mais importante o investimento em infraestrutura, porque isso impulsiona, por um lado, a economia, com uma externalidade super positiva, e por outro lado, garante mais segurança para as pessoas. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro Renan Filho, conosco aqui. Vou te pedir para pegar o microfone para a gente bater um papo no EsferaCast, ministro. O senhor acabou de participar de um painel e tem muito a contribuir sobre a ótica da infraestrutura. Queria que o senhor atualizasse a gente sobre o que o Ministério tem pela frente em relação a concessões, em relação de acenos para a infraestrutura no Brasil. Olha, o Brasil está vivendo um bom momento na infraestrutura porque nós temos, atingido recordes históricos no volume de investimentos públicos e privados para melhorar a infraestrutura nacional. E para todo lugar a infraestrutura é importante, mas para um país com as características do Brasil, de dimensão continental, que obriga as pessoas a rodarem rodovias junto com carga pesada, e isso tira a segurança das pessoas muitas vezes, é para nós ainda mais importante o investimento em infraestrutura, porque isso impulsiona, por um lado, a economia, com uma externalidade super positiva, e por outro lado, garante mais segurança para as pessoas. Lá no Ministério dos Transportes, o governo do presidente Lula aumentou o investimento público. No passado era 7 bilhões por ano, foi aproximadamente 32 bilhões em 4 anos do governo anterior, e nós vamos fazer 65 bilhões em 4 anos, mais do que o dobro do que foi feito no governo anterior em 4 anos. Então houve um incremento. E do ponto de vista da atração do investimento privado, aí o incremento foi ainda maior. O governo anterior fez 6 leilões de concessão rodoviária, por exemplo, nós já fizemos 13. Em 2 anos e pouco, menos de 2 anos e meio, fizemos 13 contra 6 em 4 anos. Mas esse ano nós vamos fazer 15, já realizamos 3, ainda temos mais 12 até o final do ano. E isso vai garantir que o Brasil mantenha a máxima histórica de investimento em rodovia, em ferrovia também, o que colabora muito para atingirmos o recorde no ano passado de investimentos em infraestrutura, recorde que vai se renovar com crescimento de 2 dígitos, certamente pelos próximos 10 anos, pelos contratos privados que estão sendo realizados pelo Ministério dos Transportes e por outros ministérios também, e pelo fortalecimento dos investimentos dos estados, dos municípios e da própria iniciativa privada. A gente teve anúncios importantes, por exemplo, em relação a ferrovias. Essa é uma pauta que o setor tem muita ansiedade de ver evoluindo. Como é que os futuros projetos relacionados a ferrovias vão trabalhar também na interligação entre estados, por exemplo, na própria região do senhor, a região Nordeste? Olha, nós estamos com uma obra muito relevante ferroviária no Nordeste brasileiro, que são as obras da Transnordestina. Por coincidência, eu estive lá ontem. Eu estive numa cidade chamada Baturité, no Ceará, onde lançamos o lote 8 de construção da Transnordestina, mais R$1 bilhão, né? Uma obra privada, mas o governo entra com crédito, com a garantia da financiabilidade do projeto, uma obra muito relevante. Para que você tenha uma ideia, tem 3.500 funcionários trabalhando na construção dessa ferrovia, e ela vai ligar o Piauí a Pernambuco e Pernambuco ao Ceará. E depois nós precisamos ligar essa ferrovia à ferrovia Norte-Sul, porque ela ficará conectada a todo o Brasil. Essa conectividade que você coloca, o país está avançando muito nessa direção. Além disso, nós terminamos a ferrovia Norte-Sul, agora no governo do presidente Lula, no ano passado. Pela primeira vez na história do Brasil, uma locomotiva pode sair do Maranhão, lá do porto de Itaqui, e chegar aqui, vizinho a nós, no porto de Santos. Antes, isso não podia acontecer, porque a ferrovia no meio, ela não estava concluída, e agora está 100% concluída. Nós vamos leiloar esse ano o anel ferroviário do Sudeste, que é garantir a conectividade do Espírito Santo com a malha do Rio de Janeiro, conectando, por exemplo, o Porto de Açu e vários outros portos. Uma obra muito relevante para que a gente tenha um anel no Sudeste. A última ferrovia, 2 últimas que eu queria colocar, que são muito importantes, uma é a Leste-Oeste, sai de Ilhéus, na Bahia,
corta todo o oeste baiano, chega a Goiás, na cidade de Mara Rosa, e nós já estamos com obra em várias partes dela e também obras dentro de Goiás, de Mara Rosa até Água Boa. Ela vai fazer, junto com a Norte-Sul, dividir o Brasil em 4 quadrantes. E a partir daí nós vamos conectar as outras ferrovias a essas. E tem outros projetos, como a Ferrogrão, que é também um projeto muito importante, uma ferrovia que está sendo construída agora pela Rumo, que vai acessar Lucas do Rio Verde, o coração da produção da soja do Brasil. Então nós estamos também em máxima histórica de investimentos em ferrovias, especialmente para escoar a produção. E aí eu finalizo te dizendo, porque essa pergunta precisa dizer mesmo os projetos, colocando que há anos atrás o Brasil sequer tinha carga na parte central do país. E sem carga não tem como ter ferrovia. Hoje a gente tem carga. Hoje o agro está todo lá praticamente. E o agro, minério, e também se desce grão tem que subir adubo, tem que subir combustível. Então isso tudo garante o avanço ferroviário do Brasil, e a gente tem se esforçado e conseguido atingir a máxima histórica de investimentos em ferrovias. Ministro, vou tentar fazer um exercício de conectar a infra, a área do senhor com a área da política. O senhor tem um ministério que é sempre muito disputado porque é um ministério que dá vitrine. Isso é muito importante para qualquer político. E a gente sente uma falta de vitrine no governo Lula, e há uma autocrítica de diferentes ministros nesse sentido. Isso tem tentado ser trabalhado melhor, mas a vitrine ainda não está chegando. A gente ainda não vê o governo conseguindo reagir, o governo está travado num índice muito alto de impopularidade. Como é que o senhor vislumbra esse horizonte daqui para 2026 em termos de recuperação do presidente Lula? Eu acho que o governo tem muitos bons resultados, né? E precisa sinalizar mais claramente qual o caminho na economia para o futuro. Eu acho que a economia está muito bem no momento. Muito bem, a gente está em máxima histórica de emprego, o PIB brasileiro cresceu 1,4%, esteve colocado entre os maiores crescimentos do mundo no último trimestre. No dia de hoje, o Fundo Monetário Internacional ajustou para cima o crescimento do país, mas a gente tem juro alto para conter inflação, isso cria um desconforto de curto prazo e, sobretudo, tem um estresse e os questionamentos da sustentabilidade fiscal do Brasil. Eu acho que esse tema está sendo discutido esse final de semana, ele é super relevante, porque se o governo conseguir sinalizar para frente um equilíbrio mais claro das contas públicas, o mercado antecipa os ganhos, derruba o dólar, facilita derrubar juros. Se cai o dólar, isso tira a pressão também da inflação e o Brasil continuará crescendo num ritmo mais sustentável, o que é o ideal. Eu defendo isso dentro do governo, eu acho que a gente deve fazer um exercício nessa direção, o ministro Haddad também. Fora isso, não há comparação entre o governo anterior e o governo do presidente Lula, porque se comparar na saúde, eles fizeram muito pouco, enfrentaram a pandemia errado, desdenharam da morte das pessoas. Se comparar na educação, não tinha lógica. A gente nem lembra quem eram os ministros. Na infraestrutura, eu estou te falando aqui, nós estamos em máxima histórica de investimentos, mas o governo precisa ancorar expectativas e demonstrar que o crescimento será sustentável para frente, e eu acho que isso vai facilitar o crescimento da aprovação, além de uma ou outra crise que surgiu ao longo desse ano, que cria algumas dificuldades, como, por exemplo, aquela crise artificial do PIX, né? E agora essa questão do INSS também, que o governo tem que enfrentar com transparência, punindo responsáveis, inclusive dos dois governos, né? Porque é uma crise que começou no governo anterior e precisa responsabilizar aqueles que têm culpabilidade, mas eu acredito que, de maneira geral, o governo entrega mais e precisa garantir que essa entrega é sustentada no tempo, e para isso o ministro Fernando Haddad está com um desafio grande nesse final de semana, porque vai, junto com o Congresso Nacional, apresentar algumas soluções. O IOF poderia ter sido uma crise evitada? Porque gerou um baita estresse, a gente ainda está, nesse momento que a gente grava, ainda esperando as soluções serem colocadas. Poderia ter sido evitado, mas sabe que também essa crise gera uma grande oportunidade? Porque, olha, ficou claro que a gente tem que cumprir as regras do arcabouço fiscal, garantir sustentabilidade. Você faz isso por dois caminhos. Ou você aumenta
a receita ou você reduz a despesa. O governo não reduz a despesa sozinho, ele precisa dos outros poderes, né? O Congresso também não costuma ter muita aptidão para enfrentar isso, né? Mas benefícios fiscais, enfim. O Congresso está querendo discutir isso. Essa é a discussão, inclusive o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, colocaram que vão defender, além das medidas de curto prazo, como essa do IOF, medidas estruturantes que, quem sabe, possa substituir o IOF adiante. A gente talvez manter o IOF só esse ano, a partir do ano que vem tira o IOF e as medidas estruturantes são capazes de garantir o cumprimento das metas do arcabouço fiscal e abrir um período de sustentabilidade fiscal para o país. Pensando ainda em 2026, e um dos personagens que o senhor citou é o Hugo Mota, que tem, de fato, tido uma proximidade com o presidente Lula, e é do Republicanos, e o senhor do MDB, os dois partidos que andam ensaiando conversas de federação. Como é que está isso, ministro? Olha, eu acho que é muito importante, nesse momento, os partidos discutirem federações, porque, primeiro, dá racionalidade ao sistema político partidário do país. Segundo, diminui esse sem número de agremiações que dificulta ao próprio cidadão. Até a imprensa tem dificuldade, você imagina o cidadão comum entender por que tem esse meio mundo de partido, né? E o terceiro ponto que eu acho muito importante é que já há uma federação do PT que tem cerca de 100 deputados. Já foi criado também, o PL tem cerca de 100 deputados também. E tem a federação, a recém-criada, do União Brasil com o PP, que também tem em torno de 100 deputados. Se o MDB e o Republicanos criarem uma federação, nós vamos nos aproximar de 100 deputados e teremos a maior bancada no Senado Federal. Isso vai colocar 4 federações com quase 400 deputados. 100 e poucos para todos os outros partidos. Então isso cria uma imposição. Quem não fizer uma federação agora vai ficar pequeno enquanto os outros estão grandes. E o que combina com essa possível federação? Lula ou Tarcísio? Não, combina ambiente democrático interno. E eu acredito que o governo tem muita condição de discutir com a federação se criada quais os caminhos para o país. Ministro, o problema do Esfera Cash é que ele acaba rápido, ele passa rápido. Mas a gente vai para aquele minutinho final com 5 perguntas em 1 minuto. Uma característica do senhor que te fez chegar onde está hoje? Energia e disposição para o trabalho. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Eu teria exercitado escutar as pessoas mais jovens. É uma coisa que eu faço mais hoje do que fazia no passado. E eu acho que isso teria me levado mais longe se eu tivesse decidido fazer isso mais cedo. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu faria um enfrentamento mais forte na segurança pública, porque eu acredito que o Brasil está precisando disso, como fiz quando fui governador do estado. Na minha primeira lei foi acabar, por exemplo, os gabinetes militares que mantinham policiais dentro do palácio e colocar todos eles para a rua. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Crescimento econômico com justiça social. Vou dar uma colher de chá, vai que o senhor está com essa resposta na ponta da língua. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Difícil, né? Essa é difícil. Muito Mas difícil. Acabou o tempo, é uma colher de chá. Não, eu acho que tem muitas figuras que nos inspiram. Eu vou inverter. Eu vou pela energia da juventude e pela esperança no futuro. Quem tem me inspirado muito, até porque sou tenista hoje, é um tenista jovem brasileiro, está cheio de desafios, mas que está começando muito bem, é o João Fonseca, que eu queria desejar para ele muita sorte e dizer que a sua energia inspire o Brasil. Muito bom. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.